Recentemente eu interrompi uma leitura e, ao contrário de outras vezes, quando eu pauso o mesmo livro que tem vários contos ou textos, que são diferentes uns dos outros, dessa vez eu interrompi uma história mesmo, um romance, e nem foi por uma questão de falta de tempo ou de organização. Eu tenho sustentado um hábito de leitura já há alguns anos, uma rotina e uma estrutura para trazer a leitura para o meu dia a dia. E isso já faz parte da minha dinâmica da semana. Então, não é que eu leia todos os dias, que eu tenha um horário específico, mas já é uma coisa que, para mim, tá dentro, das coisas que eu vou procurar naquela semana. Assim como quem está acostumado a preparar comida, a quando a gente tem um hábito de atividade física, de algumas outras coisas, isso para mim já faz parte. E se eu fico alguns dias sem alguma leitura, faz falta, eu começo a procurar alguma outra coisa. Então, mesmo eu tendo passado por mudanças, que diferente desse vídeo em que eu tô mostrando momentos mais aconchegantes, algumas coisas, que são daqueles momentos de pausa, eu tive uma mudança de rotina, de estruturas, de horários, que mexeu em bastante coisa, que tá me exigindo muito mais com relação a entregas, a esforço físico, mental, excesso de lidar com pessoas, de ter que resolver coisas. E sim, tem algum ou outro dia em que isso interfere um pouco no meu hábito de leitura, assim como eu fiz uma partilha alguns meses atrás, na qual eu comentava que um aumento de estudos, de exigências de prazos, tinha desacelerado um pouco a minha leitura de estudos, da parte teórica, mas mexido muito pouco na questão da leitura que vai para esse campo da ficção, da imaginação, desse outro caminho. E o que me fez interromper essa leitura foi em parte porque eu tenho agora acesso mais direto a uma biblioteca, mas não é sempre que eu consigo pegar livro, tem data para devolver, então eu acabei priorizando uma leitura que tinha essa data e interrompi a outra. Mas a facilidade da interrupção é porque, apesar de eu ter gostado da trama e gostar da autora em outras publicações, estava me incomodando o excesso de literalidade, de explicações que estavam acontecendo ali, trazendo um reforço repetitivo de querer me explicar alguns pontos da história e das relações entre os personagens por meio de diálogos, por exemplo. E eu senti que em outras leituras que eu fiz recentemente, de outras formas, isso também aconteceu. A história ficava tentando provar um ponto, me dando exemplos disso, ou reforçando exatamente as mesmas sequências. Eu vi um vídeo recentemente de um outro canal literário, e umas outras partilhas, falando sobre questões muito parecidas, desse movimento da gente querer explicar demais as coisas, deixar tudo muito óbvio e explicado assim de uma maneira bem objetiva, bem literal, que combina muito pouco com esse universo da literatura, que é um espaço para a gente fantasiar, para a gente fabular um pouco e construir a partir de outras referências, olhando mais para os nossos sentidos, olhando para as relações dos personagens, para um universo emocional, trazendo um pouco também da fantasia e da nossa oportunidade de sonhar e imaginar outras coisas. Mas, além disso, a nossa oportunidade também de refletir sobre o que a gente está acompanhando ali, ao invés de buscar uma resposta correta, que é o que já está presente em tantos outros campos da nossa vida. E em alguns deles, ele faz sentido, mas será que faz o tempo todo? Então, fica aqui esse convite para pausa e para reflexão.